Grande Vibe 37, estamos aqui de volta para mais um Fute Vídeo do Coen, produto da marca Resenha 37 e com a produção do R37. Fazendo para você sempre aquele pedido para deixar sua inscrição, compartilhar, dar seu like, que fortalece demais nosso trabalho, beleza? Resenha 37. Meus amigos, o convidado do Fute Vídeo do Coen hoje é especialíssimo. São simplesmente quase 45 anos de serviço prestado ao Flamengo, uma verdadeira instituição do clube, passou pelo céu e inferno peculiar ao clube e está aqui hoje. Beleza, Pinheiro? Beleza. Tranquilo. Vamos viajar um pouquinho então. Você... Voltar ao tempo. Voltar ao tempo. Para começar, como era o Pinheiro e como era o Flamengo em 78, quando você chegou aqui? Olha só, para falar do Pinheiro. Pinheiro foi o cara que trabalhou alguns anos na Rua da Alfândega, no Saara. Ali que conheci o Jorge Alau. Na época, Lendário então, era presidente. dirigente de futebol no Flamengo. Dali daquela amizade veio os convites, né, para vir para o Flamengo. No tempo em que as reuniões do grande conselho e coisa era na Rui Barbosa, lá na Praia do Flamengo. Então, daí veio o convite, na verdade, eu naquela época não me entusiasmei muito, né? E se hoje soubesse aquilo que eu já passei agora, né? E não tivesse vindo para cá, eu estaria arrependido. Com certeza absoluta. Muito arrependimento. Estaria chorando todo dia. Mas, graças ao bom Deus, Deus me deu um caminho, né? E eu vim para cá. Tivemos boas coisas, teve algumas ruins. Mas o Flamengo não vou dizer que é superior a tudo, né? Mas a emoção de ser Flamengo, a vontade de ser Flamengo, o amor ao Flamengo é maior do que tudo. Então a pessoa que se chega aqui, isso é como se fosse um vício, né? A gente está todo dia aqui, a gente quer ficar aqui, a gente quer estar aqui. E os funcionários mais antigos, eu, Denis, tem mais gente aí como mais antigo, nunca, em momento algum, sonhou nessa transformação que o Flamengo teve, né? Aquele Flamengo. Não que as pessoas lá de trás não tivessem o seu valor, tiveram sim. Alguns seguraram, né, no punho esse Flamengo para ele não parar. E se você for citar aí Jorge Alau e o próprio Kleber Leite também fez e segurou, né? Sem dúvida. Tivemos aí dirigente que botou sua casa como garantia de empréstimo. Aí tem aí o Cheirinho, né? Que a gente chamava Cheirinho do Gol, lá da Barra da Tijuca, que era... Flabarra, né? Flabarra, ele era um dos grandes caras. Ele colocou o bem dele como garantia de empréstimo ao Flamengo. Impressionante. E aí, eu me lembro de um chamado Plínio Serpa Pinto, que um dia ele botou um valor alto de 3 milhões na época. Nossa. E disse que ninguém saísse daquilo da reunião, porque se a mulher dele soubesse, ia dar problema em casa. Era dali direto pro hospício, né? Então, você vê o Elinho também. Elinho, eu sou testemunha, não posso nem falar como foi, mas sou testemunha de que o que ele jogou no Flamengo, a gente teve que ir pagando para ele. O Flamengo que pagava, não era eu só transportava para ele. Então, muitas coisas eu vi aqui, a gente passou junto, a gente teve garantia, né, de algum dirigente. Alguns até levaram o adjetivo de coisa ruim, mas na verdade não foram. Foram caras que colaboraram, que deram de si, né? Porque você ser presidente do Flamengo, você ser dirigente do Flamengo, sabe o que acontece? A primeira coisa que você perde é a esposa, né? Com certeza. certeza. A esposa perde você tem que vir no Flamengo todos os dias. Dedicação de horas e horas. Então, hoje, nós temos aqui hoje no Flamengo um grande exemplo, né? Que nunca tinha acontecido. O presidente nosso atual,
o Landim, ele se dedica mais aqui, né? Ele fica praticamente integralmente aqui. A esposa dele vem pra cá. Se juntou a ele aqui. Legal, se ela né? ficasse em casa esperando ele lá, Bem ou mal, eles estão ali convivendo, né? estão convivendo. Então é o que muita coisa não aconteceu lá atrás, né? Que as esposas, não vou dizer que odiavam o Flamengo, não, mas Preferia que não existisse, né? porque matou muitos finais de semana, Sim. muita gente que tinha casa em outros lugares, Petrópolis, Arizona, essas coisas, não poderiam ir porque tem um Flamengo. E até mesmo em período de férias, se for pensar em dirigente, você Aí, tá ali tentando contratação, essas coisas. está o tempo todo integral aqui. É. Então eu acho que o Flamengo é uma coisa muito boa de ser. Sim. E para ser dirigente do Flamengo tem que ter, né, essa pujança de domínio, né, da coisa. Eu digo sempre, já disse várias vezes, que o Flamengo, nós sempre fomos maiores em tudo. Quando nós éramos devedor, nós éramos os maiores devedores. Né? E incrivelmente não chegou a cair. Nos piores momentos. Chegava o oficial de justiça todo dia e a gente tinha que nos esconder. E chegava o cara da luz para cortar e a gente tinha que contar uma história, dizer que o rapaz estava no banco pagando, quando isso na verdade era uma tremenda mentira, era só para ganhar tempo. E o cara que vinha cortar água. Então o Flamengo teve assim nessa fase, mas as pessoas não abandonaram. Nunca. Né? Tivemos aí Márcio Braga mesmo, que veio, foi, voltou. Que é um cara que Várias pegou em vezes. todos os momentos, Vários né? momentos. Desde o máximo da glória até o Veio, auge de todo dever mundo- dinheiro e todo tal. mundo fala assim, mas teve roubo. Não sei, eu não posso dizer isso. Eu só É. sei que eles eram os abnegados por isso aqui. Eles são os caras que deram tudo, deram a vida deles. Sim. É o que eu já falei hoje, falei para você. Muitos perderam as esposas, muitos teve que arranjar outros casamentos, em razão a paixão maior dele, que era o clube. Que era o clube. A paixão do clube superou a da família em alguns momentos. E você chega já na era mais gloriosa da história do clube, já pegando o gol do Rondinelli e a final do Brasileiro. Como é que eram esses bastidores, mais ou menos? Você sentia... O bastidor era mais. Eu não vou dizer que era mais gostoso, mas era mais amoroso, mais. Né? Sim. Você saía de um vestiário após jogo, encontrava Dona Matilde, Dona Sandra, a esposa, mãe do Zico, o Rondinelli com seus amigos, o Leandro, o pai do Leandro. Era assim uma coisa. A gente saía mais Familiar, também né? no meio do público. A gente saía mais no meio do público, a gente convivia mais com o público. O vestiário era Gávea- muito mais aberto, né? Muito aberto. Os repórteres entravam dentro do vestiário para fazer cobrir, né? O camarada saía às vezes nu, uma parte para a outra mudar a roupa. E todo mundo lá, E lá todo mundo ali. Normal, não tinha nada, não tinha problema nenhum. Que maravilha. Nós tínhamos a maior dívida, nós tínhamos. Nosso campo era pequeno, nosso estádio não existia, era Sim. muito pequeno. Aí fizeram aí arquibancada de madeira. Ele chegava a treinar aqui nesse campo, que hoje em dia é de recreação, né? Isso. Então o Flamengo era esse Flamengo aí era Sim. mais quente, né? É. Mais quente. E passando muito na tua área, era uma época onde o futebol era muito mais largado em alguns aspectos, né? E um exemplo clássico foi o primeiro jogo da final da Primeiro não, foi o segundo jogo da final da Libertadores. Lá no Chile, do Pinochet, um clima péssimo, não foi? Horrível. Como é que foi pra você fazer segurança naquela brincadeira ali? Ali vamos, do jeito que foi, vamos fazendo, resolvendo caso a caso. Não adianta você fazer uma programação, que não existe programação. Em futebol não existe programação muito certa. Até a programação do futebol, por exemplo, com horário, embarca às tantas horas, saída do Muda ônibus às sempre, tantas né? horas, está sempre mudando. É. Sempre sendo um quê que vai fazer mudar, alterar o horário, ou uma mudança, e sempre foi assim. É que desse jogo específico, eu já falei com o Nunes e com o Peu, ele falou que era um país inteiro em guerra contra o Flamengo. Era, É que totalmente. você imagina o clima. Além dos nossos também daqui, né? Imagino. Sempre vai ter aquela galera ali. Os anti É, Flamengo. mas pelo menos era só torcendo ali, era nação mesmo, era... Lá era abração Era clima mesmo. de guerra, tanto que Clima de rolou guerra. tudo que aconteceu no segundo jogo, que desencadeia no Mundial, né? Você fez parte do jogo mais importante da nossa história. Foi uma viagem diferente de todas, né? Todas.
todas. Hoje a gente viaja com mais facilidade, Sim. com um avião fretado. Naquele Pois tempo é. não, a gente viajava no meio do público que ia para lá ver o jogo. Sim. Você escutava 1000 histórias, 1000 ideias, né? Que os caras, eles viajam, mas não dão ideias. Eu acho que o time melhor é esse. Aí vira outro, eu acho que o time melhor é esse. Daquela Quer cornetada. dizer, né? nem eles entre si chegam a um acordo. Ninguém. Né? Aí Se for ouvir, tá perdido. tá perdidão, porque é o Flamengo, mas o Flamengo é isso. Sim, Todo mundo quer ser um pouco de técnico. até hoje eu sou muito contra você dar tanta atenção assim à rede social, porque se for isso, vira confusão. Você vai querer trocar de técnico a cada mês, vai querer trocar de escalação, de bobear umas 3 vezes antes do jogo. Você não chega a uma conclusão e tudo dá errado no final, né? Eu passo ali Deixa a galera trabalhar ali. na rua Buenos Aires, tem um jornaleiro lá. Rapaz, todo dia, após jogo eu passo lá. Aí ele me cumprimenta. Podia ser melhor, hein? Como é que é, cara? Foi 2x0, Flamengo e Grêmio, 2x0 Flamengo. Dia 3, 4, né? Podia ser 4. Como, rapaz? Como é que pode ser 4? Foi 2x0, não tá bom? Não, não. Belo do resultado. Deu pra 4, dava pra 4, 5. É por isso que eu digo que o Jesus, tu não tá falando de Jesus, cara. Jesus só é aquele lá de cima, cara. E às vezes você mesmo votando pro mesmo lugar não é garantia que vai ser um sucesso, né? E aí, passando um pouco no tempo, você... Eu sempre te vejo que eu convivo... Eu fui mascote em 99 contigo ali no... Do dia a sendo um dia. dos responsáveis por me fazer entrar em campo ali com o time. Eu sempre, desde então, eu vejo você como a face do Flamengo nos melhores e nos piores momentos. Tá ali o negócio acontecendo e sua cara do lado. Mas vamos falar de 2 momentos muito marcantes. Começando da parte positiva, que foi a apresentação... O primeiro deles, a apresentação do Romário em 95. O cara chegando como o maior do mundo. Ele chegou 2 vezes. É, assim. Mas a primeiríssima ali, sendo apresentado logo após a Copa. Como é que foi a organização daquela festa que varou a cidade? Você ali recepcionando o cara, né? Ali foi uma coisa totalmente diferente, né, pra gente. Eu não tinha, até então, só o Zico, né, era o nosso grande, né? Exatamente. expoente. Aí veio o Romário. O Romário trouxe pra gente uma mudança, né? Ali eu acho que lá atrás, essa sementinha que começou a mudar as coisas. Sim. Um número maior de torcedor. O número maior de torcedor começou ali. O número maior de torcedor, já vindo mais à frente, começou no... Ou então no cabelo Ah, do Léo Moura do ali. Léo Moura. Né? São ações de Aí marketing veio mesmo, o né? Gabigol, É. aí vem o Pedro. Uhum. Então essas coisinhas, né? Aquelas coisas do Romário, as palavras do Romário, as contestações do Romário com o time adversário, mexeu muito com a gente, mexeu muito com a nação e Sim. aumentou em número assustador o número de torcedores. Participação. Aí você depois vem o animal, Sim. você vem numa carreta cheia com elefantes, com leão, com tudo dentro em cima de uma carreta. Você lembra disso? Não cheguei a pegar de ver mesmo, mas já resgatei. Veio pela cidade toda, Sim. uma carreta aberta, com animais. Rapaz, eu falei, meu Deus do céu, só o Flamengo para fazer isso. Outro Só o time Flamengo não tem, mesmo. Não tem outro. Não estou desfazendo de nenhum time. Eu sou um dos caras que... Eu sou Flamengo, meu pai é Flamengo, meus netos são Flamengo, todo mundo é Flamengo. Mas eu torço em alguns momentos pelo time do Rio. Que nosso time do Rio, importante. nós precisamos subir. São Paulo disputa A, B, A, C, A, D, disputa Sim. tudo. O Rio tem que estar no protagonismo E a gente só ali. tem aí fazendo alguma coisinha pelo Rio, é o Volta Redonda e o outro timezinho que faz algum joguinho aqui ou ali. E olha lá, Fora dos disso, menores, não tem. Então nós temos que crescer. sim, como um todo. Quando chegar no Campeonato Carioca, aí só nós vamos crescer. Sim. A gente deixa eles lá embaixo. É, exatamente, na hora de enfrentar. Mas Deixa em eles outros lá embaixo. momentos, Agora, deixa eles no grande, no compartilharem todo, ali. no todo, vamos todo mundo junto. Sim, sim. O Edmundo, aliás, é uma das grandes passagens suas como segurança, Porra. certamente, o dia do Vélez, né? Pô, Deve ser coisa de o louco. cara fora de série, Romário, Edmundo, esses caras... Convivência devia ser uma loucura, né? O que era concentração, frequência de mulheres ali, essas coisas todas.
O Ronaldinho quebraram o portão, jogaram tudo embaixo. Era outro que eu ia falar contigo. Eu era um dos que estava aqui nessa meiuca aí. Jogaram o portão embaixo, jogaram tudo. 40 mil pessoas, você ali do lado dele. Eu me lembro que a Patrícia Amorim gritava, pelo amor de Deus, não deixa mais ninguém subir na arquibancada, isso é um risco. E subindo mais gente, pessoas... Cara, é o Flamengo, né? O Flamengo é isso aí. Só o Flamengo para proporcionar festas assim. O Flamengo não tem igual não, cara. O Flamengo é uma coisa, sabe? Acho que Deus criou o Flamengo para poder dar esses momentos de alegria pra gente, quando tem uma tristeza maior, a gente... É uma coisa que pega toda uma população como um todo, né? Pega o rico, você vê que tem o rico, que é fanático. Você vai no Maracanã agora, nos camarotes, você vê o cara fanático, o cara... Diversidade máxima, né? A fase financeira do cara é excelente, o cara bem, né, tocado na vida. Você vai em alguma comunidade, você vai ver também o cara que também com o mesmo amor, com a mesma paixão. Sim. Pelo Flamengo. Então eu acho que o Flamengo... E a tendência é, um conselho que eu dou, quem não comprou o título do Flamengo, compre. Quem não está torcendo para o Flamengo, passe a torcer. Porque vai ser uma grande potência. Já é uma potência, mas vai ser uma das maiores potências. É algo... Com esse... Um grupo que temos aí de dirigentes, do CEO, né, com o presidente, esses caras são... O Billy, esses caras são... Eles fizeram uma mudança absurda na história do clube. São fantásticos. Essa trajetória de 2013 para hoje... Nossa, é surreal. Você vê essas coisas aí que eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, como é que a gente transforma? Hoje a gente não tem mais dificuldade de nada. Você nunca viu o funcionário, eu estou falando agora um pouquinho de presidente do sindicato de desempregados de clube. Nós nunca tivemos auxílio alimentação, nós temos. Parou totalmente de atrasar, sempre ali em dia, mais de 10 anos. Agora é o contrário, ele marca o dia em janeiro e já lança todos os dias. Sensacional. Mês de janeiro, dia tal, mês de fevereiro, dia tal. Tudo certinho. Não tem isso aí. Isso aí eu acho que acabou aquela agonia, o número de funcionários hoje é maior, né? Lógico. A área maior hoje, nossa, que trabalha muito, é o marketing, né? Que é o que está puxando hoje a corda de aumento financeiro, né? Eles. Então tem um número maior de funcionários, mas eu acho que o Flamengo está na linha, sabe? Muito boa mesmo. Quem não acreditou pode acreditar que é verdade. É uma linha de segurança mesmo. Eu tive a felicidade de estar aqui para ver isso. Né? E muitos colegas nossos, bons de trabalho, não vivenciaram, não tiveram a felicidade de ver. Isso aqui, eu, Deni, alguns mais, Juruna e mais algumas pessoas, estamos vendo esse acontecer, né? Foi um acontecer muito bom que a gente está vendo aqui. Com certeza. Agora, antes disso acontecer, eu vou até reforçar para vocês aquele pedido para inscrição, para nos seguir e tudo mais. Agora você vai voltar para uma parte um pouquinho menos agradável, que era a época ali de 2000 e pouquinho. Onde começou a ter mais protestos, mais aquela coisa de invasão de gávea, de bomba em campo, de cercar jogadores, é o que na verdade nunca parou de ter, né? Mas como você convivia com isso aí? E convive até hoje em dia, né? Nesses dias mais tensos, de desembarque mais tenso. Existe ainda, vai ter ainda. Sempre terá, Espero que não, né? Mas já foi pior, né? Já foi pior. Teve o clássico dia da bomba aqui, né? Por exemplo. O Fábio Luciano teve que ir na galera ali negociar. Eu tenho esse negociar que é o que eu mais faço, né, com a torcida. Porque o torcedor, a gente tem que entender também que ele é um cara, não vou dizer que seja um doente, mas ele é um cara apaixonado à altura dele largar a casa dele, vir para cá. Sim. E depois ele voltar de madrugada. No desespero, na verdade, né? O Abel, quando estava aqui uma vez, mandou um lance, falou assim, eu não aguento mais, o Flamengo perde. O camarada liga para minha casa meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, me xingando, dizendo que vai me matar. Levantamos a casa do camarada lá em Auma. Vamos lá. Nós chegamos lá, o muro da casa do cara era vermelho, a frente da casa era preta. Aí nós olhamos de fora, falei, meu Deus do céu. Aí a senhora estava varrendo a rua, eu falei, senhora, fulano de tal. É um louco que mora aí nessa casa aí. É meu marido. É um louco, é um desgraçado. Aí falou um monte de coisa. O senhor pode entrar. O senhor vai ver como esse é louco. Aí quando nós chegamos na sala, a
sala era metade vermelha, outra metade preta, a toalha com um negócio. Falei, caramba. Aí cheguei pro Abel, falei, Abel, esquece o cara. Releva isso aí. Releva porque o cara é doente mesmo, não tem jeito. Detalhe que isso era outra época, né? Hoje em dia o cara pelo menos pode bloquear o telefone. É. Mas ali eu acho que não. Mas ele, Ligação mesmo, da você casa. vê que tem gente, tem a Zica, você conhece a Zica? Zica é uma lenda do Flamengo. Zica anda até hoje de vermelho e preto. Sim. Vai jantar, almoço, casamento, batizado, tudo de vermelho e preto. Sim. Ela, aquele cabeludo lá, eu não lembro o nome de cabeça. Você Tem- que tá lá trabalhando lá. É, que tá trabalhando agora aqui na Gávea. É. Moraes é outro que tem uma história absurda. Cara, Tem acompanhado. Fantástico. São a síntese máxima da torcida do Flamengo, são esse pessoal. Agora, né? esses caras, não é que ganha eles são amigos. Eu tenho eles como amigos. Com como certeza. meus amigos. Eles também me consideram assim. Mas é conversa. Sim. E eu vou lá conversar com eles. No meio de onde for, eu vou lá no meio deles conversar. Tem que dar atenção, né? Sim, sim. O cara merece atenção. Eu acho que ele não é dos nossos? É. São. Então, eu tenho que ir lá falar. São sim. Agora, tem jogadores que ajudam para a segurança de qualquer time quando ele mesmo, que você viu que tu falou, o zagueiro que foi lá. Já e foi, começou. adiantou. Adiantou. Quer dizer, É. aquilo ali, você pensa, pô, você vai no meio deles falar. Quando eles começam a falar, eles começam a esvaziar aquela coisa de ódio que está dentro deles, Sim, de raiva. Eles começam a diminuir. Então você escuta ele fala no teu ouvido, ele grita. Aí às vezes até costa em você, mas você está ali. Daqui a 10, 15 minutos, tu vê que a coisa já brandou. Então é isso que a gente precisa É uma fazer. estratégia que eles vão pegando na prática, né? Na prática. E eles mesmo também se sentem satisfeitos, porque eu dei um momento a eles para ouvir. Sim. Se você não ouvir, não adianta. Ele não faz a revolta deles aqui, vai fazer ali. Com certeza. Então é melhor você tentar aqui, resolver aqui, para não fazer ali. Então, porque aqui já iniciou. Aí vai ser lá de novo. Não, vamos conversar, vamos bater um papo, pegar uma ideia, sabe? De repente, você sabe, mas esse cara não tem ideia. Não sei. De repente tem alguma Às coisa vezes, aqui. né, abre um diálogo ali, quem sabe, né? Igual você pega aquelas pedras, bota lá dentro da peneira, começa a peneirar, procura uma pedrinha. Às vezes você não encontra nada, mas às vezes você vai encontrar. Sim. Um brilhozinho, isso aqui serve. É isso que tem que se fazer. Outro cara que você pegou legal com convivência foi o Adriano, né? Isso no auge, que o cara era notícia toda hora, não sei o quê. Adriano, coitado, a gente gosta do Adriano, todo mundo gosta. É um ídolo absurdo nosso. É o ídolo, mas é isso, coitado. É a vida, né? A vida tem coisas que prepara pra gente que a gente não sabe dizer como está acontecendo. Eu tenho certeza que muitas vezes, muitos atos, muitos fatos que aconteceu com ele, em sã consciência, ele não queria cometer, não queria fazer, não queria passar. Passou. E bem ou mal, na hora de jogar, o cara jogava pra Na hora de cacete. jogar, ele jogava. Muita coisa. O que ele jogou em 2009 é absurdo. Leão. É. Ele era um leão. Era um cara que ninguém tirava. Na força. Impressionante. Na caixa. E você pegou também a transferência pro Ninho. Como é que começou a mudar essa realidade de treino sendo aqui na Gávea pra... Não, começou primeiro no Flabarra, No né? Flabarra, isso Aí nos começou anos no 90. Flabarra, Né? Começou no Flabarra. Flabarra, nós começamos bem ali, era um campo, só que era um... Até numa época que não tinha muito CT, né? Não tinha, nem se falava, falava-se muito pouco nisso. Verdade. Muito pouco. E aquilo ali era do Clube Barra, Futebol Clube, aquele local lá. Hoje, agora é só residência. Não tem mais campo. Desfeito. Dali, movimentou, foi lá para Vargem Grande. Vargem Grande, aquele campo foi adquirido na época do Elal, 83, 84, Sim. por aí. Tanto que leva o nome dele. E várias vezes, vai ter a hora, vai começar. Nada. Botava 3 canos para lá, 3 para cá e não dava. Até que ele foi embora. E realmente hoje eu vejo vários jogadores, vários dirigentes ir lá, sair de lá, boca aberta e dizer, olha que coisa maravilhosa. Sim, você... Ali é muito a síntese do futebol do que já foi pro que é hoje, né? É uma mudança de profissionalismo total. E pode ter certeza, eles não pararam não. A direção está sempre... Aquilo lá ainda vai melhorar. Com certeza. Não sei, mas sei que eles vão melhorar. De todas essas Não épocas... sei nem se tem como melhorar, mas eles vão... Eu acho difícil, hein? Eles vão fazer
Alguma coisa lá de mudança, eles estão... Depois que inaugurou esse módulo novo, os caras chegaram num patamar absurdo. Mas eles não vão parar nunca. Eles querem mudar, querem melhorar, querem fazer uma coisa melhor do que já está. Você não pode parar no tempo. Foi até o que o São Paulo falam que fez, que em 2005, 2004 era de primeiro mundo, mas ficou no primeiro mundo para 2004 e 2005, não atualizou para 2023. Isso é realmente algo que tem que ser feito sempre. Aqui no nosso canal a gente tem várias entrevistas legais, inclusive importantíssimo vocês também fazer a sua inscrição e tudo mais. Uma das que a gente fez foi com o Peu, cara, figuraça, né? Tu conviveu com um cara ali. Como é que foi a história da geladeira dele? Eu fui na loja Zelau ali na Rua da Alpândega, comprou geladeira, comprou televisão. Que naquela época era um costume os jogadores chegar ao Rio de Janeiro para jogar no Flamengo e ir nas lojas Zelau para comprar aparelhos, essas coisas. E fazia no tal do duplicado em carteira. Quer dizer, o cara pagava depois. Sim. Aí o Peu ficou enrolado, porque falaram para ele como ia descarregar lá, porque lá em Copacabana, antigamente, o pessoal do trânsito, né, metia multa. Aí o Peu foi lá, falou com ela, não pode parar lá. Aí, não, vai lá, diz que você é o Peu. Que você é o Peu, jogador do Flamengo. Aí ele, quando chegou lá na casa dele, lá com o carro lá do frete lá, aí o guarda veio em cima, tinha um guarda na esquina, veio em cima dele, ele falou, eu sou o Peu, jogo no Flamengo. Aí o cara falou, não tem nada a ver com isso aqui, é trânsito. O problema é seu e do Flamengo, né? Aí ele ligou lá, falou lá com ela Pino, vai lá, resolve isso pra ele lá, que ele... No final pagou a multa? Nem sei, cara, eu sei que eu recebi pra botar a geladeira e a televisão pra lá. Eu uma vez também mandaram levar, ela mandou levar um sofá para a casa do Doval, ali no início de Ipanema. Grande Doval. Aí eu fui levar o sofá. Aí cheguei lá na casa, fui da primeira bater na porta, né? Nós estamos da loja Zelau para trazer, estava lá os pais, para trazer o sofá. Só que na Argentina, sofá é carne. Eu não sabia disso. Aí vão trazer o sofá, rapaz. O melhor é a diferença. Não quero sofá. Mas sofá, Se fosse algo pelo menos um pouco parecido, né? Mas você vai doar no zero um pulo ali. Rapaz, nada a ver uma coisa com a outra. Muita coisa. Rodrigo Neto casou um monte de vezes. Casou umas 4 vezes. Ela, vou casar, ela. De novo. Lá vamos nós de novo, né? Bora. E o Zico, como é que era a convivência com ele? Eu que é um grande amigo. Eu tenho muito que agradecer esse cara. Todos nós, né? Não, todos nós temos que agradecer, tirar o chapéu pro cara. Com certeza. Exemplo de atleta, exemplo de homem, exemplo de marido. Ser humano completo, né? É um ser humano completo, sabe falar, não tem, sabe, é muito... Eu feliz dos caras que é amigo dele, que convive com ele na casa dele. Eu não tenho essa... Já fui lá com ele em alguns lugares, na despedida dele, eu estava do lado dele, nós saímos de dentro do túnel só juntos, né, para dar a volta lá, para ele entregar o pintinho, a chuteira que ele entregou. Depois levei ele pro hotel para fazer a recepção. Mas eu digo para você, quem tem a amizade do Zico, eu me considero amigo dele, tem tudo. O cara muito amigo, muito amigo. Você é um cara muito querido por toda essa geração. Eu estava aqui antes da gravação começar, encontrei com o Nunes aqui perdido na Gávea. Falei, pô, cara, vou gravar com o Pinheiro. Ele ficou todo satisfeito. Pô, que legal, Pinheiro, grande Pinheiro. Nunes é amigo. Sensacional. Você sente alguma grande diferença de relação com essa galera dessa época, com o que é hoje em dia, ou é mais ou menos parecido, vai? Um pouco diferente porque a garotada, Zico, Júnior, vem de baixo aqui dentro, né? Tudo cria. E os outros, a maioria vem de fora, quer dizer, a gente não tem junto da base dele, não tivemos contato, né? Já veio para cá pronto. Sim, sim. E eles não, eles foram feitos aqui, foram moldados aqui. É. Então, a gente está bem com eles aqui por causa disso. Agora, esses que chegaram agora são craques, não? Tem garoto bom aí. Pô, tem o Everton, porra, fora de série, muito jogador aqui. O nosso zagueiro, Rodrigo Caio?
Rodrigo, gente fina, o outro, nossa. Léo Pereira, É. Fabrício Bruno, Não, o... Esqueci agora. Davi Luiz. Davi Luiz. O Davi Luiz, ele e a mãe dele, vou contar uma historinha rápida. Uhum. A mãe dele recruta mais ou menos uns 15 torcedores, todos os jogos, leva para o Maracanã, Nossa, compra os ingressos. Ele compra os ingressos muito e maneiro. passa para os fãs que ao final do jogo vai lá tirar foto com ele. Cara, que figuraça, né? Aí um dia, e quando eu vi uma cena, né? A mãe e a filha e o pai. Aí na hora de tirar foto, o pai e a mãe ficou do lado do Davi e a criança já estava assim, saindo fora do foco da foto. Ele, não, fica aqui, fica aqui. Botou a criancinha Ficou na frente. atento em tudo, Ele né? mesmo se interessou na criança. Uhum. E o pai e a mãe se interessou na foto, Sim, né? Aí, parada. quando eu saí, eu falei assim, cara, posso falar um negócio pra você? Ele, pode, cara. Ele pode perguntar isso aí que ele vai te dizer. Uhum. Se todos no mundo fossem iguais a você, que maravilha viver. Pô, muito legal. Foi o que eu falei pra ele. O cara com a daqui a história pouco, dele. quando eu saí, ele veio a mãe dele, mãe, vem cá, Piero, fala pra minha mãe o que é que você falou pra mim. Aí eu falei, mas é verdade, se todo mundo fosse igual aquele cara, igual o Everton, filho do Everton, tá? Hoje o show É um lá no... mascotaço nosso, né? o filho dele. É, O garoto é fora de eu lembro série. dele beber, ele entrando no colo, era um evento, assim. Você vê jogadores lá hoje que você fica... Uhum. Não foram criados, não foram moldados aqui. Mas absorveram Mas esse a espírito, né? educação que eles tiveram é grande. Cara. É, sim. São pessoas... Quem fez essa educação desses garotos, né, hoje já homens feitos, mas Sim. tiveram êxito no que planejaram de educação para eles. Muito legal. Então Você- essa do Davi Luiz eu nunca tinha visto, né? Espetacular. Esse lance nunca tinha passado, nunca tinha visto. Mas eu presenciei que eu fui sempre prestando atenção nas coisas. E eu vi ele fazer isso. Ele faz isso todo jogo. Uhum. Todo jogo, ele vai lá e tá lá. Aí, sou convidado do Davi Luiz. Pode ir no portão 2, você vai ver. Sou convidado do Davi Luiz. Aí vai um parente dele lá, com a mãe, com os ingressos, põe as pessoas para dentro. Caraca. As pessoas vão lá para dentro, vê o jogo, no final vai lá, tira a foto com ele. E ele, não sei, se tiver que. Olha, pode botar 500, ele vai tirar foto com todo mundo. Pô, muito legal. Eu falo assim, cara. Você vê que toda a Esse- estrutura em volta não atinge. O cara é muito... Nada. É aquele Davi Luiz da origem, isso é muito maneiro. Nada, os caras são, sabe, tem uns caras aí que que já alcançaram na vida, né? Nossa, Eu acho que eles mereceram muito. e merecem ainda mais alguma coisa, o carinho que eles têm. Eles são muito atenciosos, tem caras aí que dão uma atenção muito boa. E seguem pras conquistando pessoas. diariamente. E hoje você no vê, Flamengo. é que eu te falei, né? Do Léo Moura. Léo Moura, do Gabigol, né? Uhum. E do Pedro. Então isso aí, tinha garoto que era vascaíno, que era Botafoguense, passou a ser Flamengo. Com certeza, ele tem uma edificação com a criança absurda. Nós íamos jogar em Recife ou em qualquer outro lugar aí, com o Romário, entrava o Romário com 50 crianças aí, mas eu não posso. Até o campo. Arrastando Quando chegava todo no mundo. campo a gente tirava assim, daqui a pouco entrava outro time, com as 20 crianças. As 20 crianças de lá corriam aqui em cima do Romário. Vai todo mundo em cima falar. Era em cima do Romário, do Ronaldinho, todos eles, nossos grandes craques. Eu só largava lá, não queria saber não. É uma experiência sensacional que eu tive 2 vezes com você ali do lado. É. Muito legal. Essa semana que passou, no último jogo, veio 2 cidadãos com 30 e poucos anos. Depois até te mostro a foto. Aí ele falou, pode tirar uma foto com o senhor? Eu falei, pode. Aí tirou. Falei, mas eu não posso. Não, sei que eu não posso. Vamos lá. Aí tirou um de cada lado. Aí ele falou, já tirou a foto, agora eu vou dizer uma coisa pro senhor. Eu e ele somos irmãos. Nós estamos morando lá em Minas. Nós tiramos foto com o senhor quando nós tínhamos 5, 6 anos. E a foto E tá aqui. agora? Ó. Isso é muito maneiro. Aí a lágrima Na hora. desceu, né? Falei, meu Deus do céu. Aí, e várias vezes acontece isso. Sim. De pessoas dizer
de pai, me agradecendo ainda, né, pela tal um momento que aconteceu. E eu me sinto muito satisfeito com isso. Eu acho que é muito gratificante. É algo que eu posso dizer que rola comigo mesmo. Minha mãe tem uma gratidão absurda por você. Eu acho que a gente tinha que, sei lá, eu não estou dizendo os meus porque que são contra, não. Eu acho que, por exemplo, hoje bota 11 crianças para entrar em campo com o time. É pouco. É um padrão. É pouco. Esse padrão de entrada atual é outra coisa para mim que também que mudou que não deveria, sabe? Pode assim, 11, tem time que pode ser com 11. Mas o Flamengo não. Ia ser pelo menos um, dois, um de cada lado, um de cada mão de jogador ali. É muito pouco. É. Muito pouco. Quem pegou aquela época, pegou hoje em dia, deve ser um processo. Imagina vocês chegarem esses 11, o filtro que deve ser um negócio insuportável, né? Pior é quando uma criança está entrando, a outra está ali chorando porque não pode entrar. Poxa, né, cara? Entendeu? Isso é horrível. Poxa, corta teu coração, né? Cara? Totalmente. Tu vê ali a alegria no olhar da criança. E, Piero, você será homenageado, né? Para coroar toda essa sua trajetória na Câmara de Vereadores, não terá isso? Eu acho que agora é em agosto. Simples assim. Como é que se deu essa homenagem? Aí a ideia de alguns vereadores, como Marcos Braz, como Felipe Michel, e alguns amigos, né? Que resolveram fazer isso. Foi até surpresa mesmo, surpresa. E eu falei, puxa vida, nunca sonhei com isso, né? Nunca sonhei com isso, nunca pensei em se eu receber medalha, que eu acho que Não podia ser mais merecido. o cara tem que ser um cara, no meu modo de ser, intelectual, um conhecimento vasto. Eu hoje sou formado em Direito, me formei. Eu tenho um agradecimento aqui ao Márcio Braga, que me deu bolsa de estudo na época. Muito legal. Então, eu me formei em Direito, mas tinha que ser uma coisa para outras pessoas. Como me deram a mim, eu não vou dizer a você que eu não quero, que eu não estou envaidecido com isso. Muito envaidecido. Mas Conhecimento muito, por muito, quase muito, 50 anos. Muito. Ainda vem mais por aí. Então, De Flamengo. o Flamengo, Muito mais por aí. O Flamengo é aqui hoje, é só gratidão a todos esses caras, esse potencial que nós temos. Tu vê que o Flamengo é tão grande, até na maneira de ex-presidente. Sim. Você vê, vivo. Márcio Patrícia, Braga. Márcio Braga, Bandeira, O Delarim ainda tá, né? o Elinho. Você vai ver procurando aí que você vai ver. Estão todos aí. Quantos? Agora vai no Vasco. Tem um ou dois. Vai Sim. no Botafogo. Lá teve uma dinastia, né? Poucos. Lá no Do um ou Eurico. dois no Botafogo. Fluminense também, muito pouco. Nossa, nossa tem aqui uma Vasta sequência. galeria. É muita gente. Todos que eu lembro de ter pego estão aí ainda. O Hélio Maurício que se foi na frente, né? O Maurício se foi, mas o resto O Elal tá aí firme e forte. brigando com a vida, mas tá indo. Tá aí. Tá aí. Mas é isso, muito obrigado, Piero. Adorei falar contigo, cara. Não, cara, eu te agradeço. Você não sabe o quanto, o bem. Se eu te fiz um bem quando você era criança, você está me fazendo um bem agora, quando criança sou eu agora. Fico até sem Nos palavras. meus 70 e poucos anos, eu 77 anos, eu agora já sou uma criança, né? A gente vira uma criança. Então, dizer para você, obrigado. Sem palavras. É uma honra Você incalculável me botou, estar aqui contigo. revirou. Porque eu te fiz, você me botou de... É um privilégio que eu vou levar pro resto da vida, pode ter certeza Não, disso. eu que agradeço esse momento aqui, Porra, espetacular. tá? Muito obrigado. Obrigado, cara. Valeu, pessoal. Até a próxima, hein? Sem palavras, esse final foi foda. Muito, muito obrigado. Mas é de coração. Uhum. Sabe?